E aí, pessoal, estamos iniciando aqui mais um Xcast, é isso mesmo. O podcast que você bate papo aqui sobre política, gestão, conhecimento, educação, mas essa semana vamos bater um papo sobre política, meu amigo. E mais um convidado aqui é o Filemon. Filemon, seja bem-vindo aqui a nosso podcast. Fala aí um pouquinho para a turma, quem é você, conhecer um pouquinho mais de você, desse cidadão araripinense aqui. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Parabéns aí por sua iniciativa, por engrandecer ainda mais aqui a comunicação na nossa cidade. Agradecer a você que nos acompanha, de onde você estiver nos acompanhando. Como ele já disse, prazer, eu sou Filemon Alencar, sobrenome do trabalho, Filemon do Conselho, como alguns me conhecem. E tenho 28 anos de idade, casado, fui abençoado e agora estou à espera do meu primeiro filho, né? Sou católico, moro lá no Alta Boa Vista, onde nasci e me criei. E muita gente já conhece um pouco de minha trajetória, principalmente ligado aos movimentos estudantis, ligado aos movimentos relacionados à criança e adolescente. E estou aqui hoje em uma nova empreitada e é um prazer bater um papo com você. Filemon, você falou de onde você é e tal. Falou dos movimentos também. É um tema um pouco polêmico, né? E futebol, política, religião, né? Mas você falou que tem uns movimentos, o movimento também nessa parte de religião, acho que na católica, né? Na igreja Isso. católica, esse movimento que você faz. É referente ao quê? Qual é o seu trabalho que você tem nessa parte aí com a igreja? Bom, por incrível que pareça, né? Eu já me batizei agora, vai fazer 8 anos que eu me batizei, vai completar 8 anos que eu me batizei na Igreja Católica. Eu era de outra denominação religiosa, né? Por algum tempo cheguei até a me questionar ali sobre a questão da existência de Deus. E em determinadas dessas participações que a gente vai, às vezes, como convidado em novenários, em algum momento ali estava com outros candidatos na época, e uma pregação lá tocou meu coração, e eu disse assim, olha, eu quero ser católico, né? Final do ano, após o período político, eu comecei a participar, comecei a fazer o catecumenato, onde me batizei. No intervalo disso, teve outra fase que foi marcante na minha vida, que foi quando eu sofri um acidente, né? Esse acidente que eu fiquei aí uma semana em coma, eu tenho essa marquinha aqui do sucesso, fiquei uma semana em coma, e comecei, já estava próximo a batizar, quando eu saí do coma, né? Na primeira semana, cheguei aqui na terça, no domingo já voltei a frequentar as missas, em seguida me batizei, e graças a Deus me recuperei. E quando eu falo na questão da missão, dos movimentos que eu participo dentro da Igreja Católica, foi justamente por uma fala do meu irmão, né? A gente aprende que às vezes a gente aprende a gemer, a chorar com a dor dos outros, né? Com a nossa dor. A gente tem que aprender com a nossa dor. Mas às vezes a nossa dor, o nosso exemplo, evita que outras pessoas elas também tenham que chorar. Então, após esse meu acidente e a graça que Deus me deu, a graça da vida, né? Eu comecei a fazer por onde outros jovens tivessem a mesma oportunidade que eu e principalmente que tivesse uma mudança assim da vida antes de precisar passar por um momento como esse. Foi daí que nasceu aquele meu desejo de participar de grupos de jovens, de servir nas missões da igreja, sempre que, além de levar esperança, além de levar fé para as pessoas, que a gente também pudesse levar esperança, participar de movimentos e principalmente aquele ensinamento lá de Mateus, né? Fazer com a mão para outro não ver, para a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Você falou que era de uma dominação, depois foi para outra, se questionou já, né, que Deus existia. E a gente vê isso muito na sociedade atual, né? É, eu também frequento a igreja com minha família, com minha esposa, a gente congrega lá. Estive também em Alphaville, na igreja da Lagoinha lá. Na verdade, aquele é um monumento que deve ser replicado, eu acho que exemplifica como exemplo aqui para nossa cidade. E qual tua avaliação, teu ponto de vista para tantas pessoas que vêm distorcendo a religião, a espiritualidade, o desrespeito, na verdade, a, a parte de religião, né? Independente de bandeira, eu tô falando, né? Porque Sim. eu entendo também, respeito todas as religiões, todas as categorias, mas o Deus é o único, né? Independente de igreja, porque igreja não são paredes, igrejas são pés, são pessoas, né? Somos nós somos a igreja. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? E qual a tua percepção quanto a isso? Você defende algo que você está candidato, né, a vereador, é do conselho. Como você enxerga isso? O que você vê? O que você pode levar para as crianças, para o ensino, e para a cultura aqui de Araripina, caso você venha a ser
eleito vereador de Araripina, o que você enxerga com isso? O que você pode contribuir com a sociedade? Tem um ponto importante, né, sobre essa questão de paredes e igreja. São muitas. Mas eu sempre me apego ao que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você tem amor a Deus, quando você tem amor ao próximo, você pode ter certeza que você vai ser um bom pai, você vai ser um bom funcionário, você vai ser um bom vereador, você vai ser um bom conselheiro tutelar, você vai ser um bom cristão. Você vai ser uma pessoa boa quando você coloca seu amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Quando a gente compartilha amor, seja o que você fizer, que você faz com amor, as coisas elas tendem a fluir melhor. É o que eu sempre digo, não são, não é nem o que digo, né? Tá na Bíblia, né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. A gente tem muita questão da visão, a política e religião não devem se misturar. Você não deve, quando muitas vezes acontece, infelizmente, de pessoas usarem as igrejas para defender um viés político, para defender uma bandeira política. O que você tem que defender é externar aquele seu sentimento. Se você é cristão, você tem que ser um bom cristão na igreja e um bom cristão na política. Não misturar as duas situações. Só que quando você é um bom cristão, quando você é um bom católico, o que é que você faz? Aquilo que você aprende dentro da Santa Missa, aquilo que você aprende dentro da igreja, você vai usar para poder transformar a vida das pessoas. Por exemplo, mesmo sem ser um legislador, sem estar como vereador, eu sempre fiz por onde trazer projetos para a comunidade, como por exemplo, através de minha iniciativa, a gente conseguiu que fosse doado do poder público, né? Fosse cedido a doação para a construção do centro paroquial da nossa comunidade, lá da paróquia Nossa Senhora das Dores, né? Fui apresentar o projeto, participei desse projeto e tudo mais. O que é que acontece? Esse projeto, esse centro paroquial, ele não beneficia apenas a comunidade católica. Esse projeto, a construção do centro paroquial, ele pode beneficiar numa campanha de vacinação, numa campanha para arrecadar doações. Então, é um espaço que vai ser utilizado para a comunidade e para a população no geral. Então, é isso que eu digo. O que você aprende dentro da igreja, você tem que levar para fora. Você tem que ser um bom cristão dentro da igreja. Não é aquele que aparece, período de política, eu vou aparecer no novenário, eu vou aparecer em alguma igreja, eu vou visitar um pastor. Não. A gente tem que ser bons cristãos no nosso dia a dia. E aí, se você for um bom cristão, pode ter certeza que você vai ser um bom vereador e um bom prefeito, um bom político. Filemon, você está, né, candidato a vereador da cidade de Araripina, né? E você falou de projetos, né? Projetos para a comunidade. E meu ponto de vista, o que eu avalio nos municípios do Brasil, são muitos vereadores despreparados, muitos vereadores fracos. Eu digo não fracos só de conhecimento, inteligência ou gestão, fracos como pessoas. Pessoas com realmente honestidade, dignidade, ser correto com o cargo que foi concedido pela população para você contribuir para essa população que te elegeu. Né? E eu venho aqui a vocês que também são vereadores na nossa cidade, da região do Araripe, do Brasil, na verdade, como um todo, né? Que você faça uma autoavaliação. Se realmente você é capaz de estar onde está. E se você ainda não se acha capaz ou realmente não é, meu amigo, vá atrás de conhecimento para que você evolua. Aqui na nossa cidade, eu vejo muitos vereadores que ainda não têm a capacidade suficiente de estar num cargo como esse, porque eles não são capazes de se liderar. E quando você não é capaz de se liderar, você não consegue formar outras pessoas para te ajudar, porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Sozinho ninguém, eu não posso, isso, aquilo. Então vem com a desculpinha de dizer, é o poder, esse poder tem que fazer isso, esse poder tem que fazer isso. Meu amigo, você é independente de qualquer coisa, é cidadão. Você pode tudo. Porque não precisa você também ser vereador já para fazer. Eu faço muito por Araripina. Eu gero emprego, eu gero renda, desenvolvimento, formação, trago pessoas, cursos, muitas outras coisas. Não sou vereador. E também não quero. Não vou dizer que não quero, eu nunca diga nunca nada. Mas pro vereador não. Se eu fosse logo, eu logo para deputado, para governador, senador, eu logo pra uma corra grande. Pra ter dor de cabeça pequena ou grande, eu vou logo pro negócio grande, né? Eu logo para governador pra frente, pra a brincadeira começar. Brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Mas, Filemon, você é um cara novo, né? Eu citei essas situações de pessoas ainda que estão despreparadas, apesar de você já ter uma trajetória no conselho, né? Já está próximo de algumas gestões há um tempo. Você se acha uma pessoa preparada para assumir um cargo público
certo? Na cidade de Araripina, porque Araripina é uma cidade referência na região, não digo só do Araripe, mas do sertão do Nordeste. Né? O Filemon de hoje, qual a avaliação você se dá hoje? Se você chegar a ser eleito, você se acha preparado? Certeza, preparadíssimo. E um ponto importante, por exemplo, para a gente ser conselheiro tutelar, nós temos que fazer uma prova. É tanto que na última eleição tinha apenas 6 candidatos para o conselho tutelar, porque somente 6 pessoas foram aprovadas para ir para a disputa no conselho tutelar. Eu sou a favor que também os políticos precisassem passar por uma avaliação, que os políticos precisassem passar por uma prova. Eu não vou dizer que o nível de doutorado, que uma faculdade ou qualquer situação vai determinar a sua capacidade e o seu poder, não. Mas que as pessoas têm que se avaliar, têm que comprovar o que é que eu posso fazer por minha população. A gente sabe que, infelizmente, a política, muitas vezes, são nomes que dominam o país, às vezes, muito tempo o Estado, algumas cadeiras cativas na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, enfim, em todo o país. Mas, muitas vezes, o que tem que ser colocado em questão é, essa pessoa, ela tem as condições de ser? Esses dias eu até compartilhei um vídeo aí nas minhas redes sociais, indagando. E o teu trabalho? Tu fez? Porque agora é hora de quem trabalhou prestar contas. E quem não trabalhou também tem que prestar contas. Por que foi que eu não consegui produzir? Por que foi que durante o meu mandato eu não pude trabalhar? No Conselho Tutelar, eu fui eleito a primeira vez com 1.554 votos. Uma eleição que cerca de 8.000 pessoas votaram no ano 2019. O ano passado eu fui reeleito. Só que somente 3.000 pessoas foram votar nessa eleição. E eu tirei 1.730 votos. Ou seja, mais de 50% de quem saiu de casa para votar foi votar em Filemon Alencar. Foi sinal do trabalho que eu prestei. Eu sempre usei o bordão, né? Aqui o trabalho acontece todos os dias. Porque eu não medi distâncias. Eu tirei o conselho da sede de ficar atrás de um computador para ir até as escolas, para ir até a comunidade. E esse mesmo movimento que eu vou fazer com sua ajuda na Câmara de Vereadores. Que é o quê? Que é sair de dentro da Câmara para estar presente. Para a gente poder transformar, a gente precisa escutar. E quando a gente escuta, a gente consegue transformar. Então, a principal prioridade é trazer uma Câmara de Vereadores para próximo da população. É menos gabinete e mais rua, escutando para poder transformar os desejos cada vez mais da nossa comunidade. E, Diano, gostei desse teu jargão. É o teu trabalho que... O trabalho acontece todos os dias. Não. É teu trabalho... o teu trabalho. Já fez um vídeo que você... O teu trabalho, você já fez? O teu trabalho, você já fez, né? Que é a capacidade de ação e execução. Filemon, eu gostei dessa tua fala e você falando mais rua, menos gabinete. Mas a gente está numa pré-candidatura. Eu sou empresário desde que me conheço por gente. Já vendi rede, lençol na feira, coco com minha mãe distribuímos já. Eu já fiz de tudo. Eu fui um cara de muita ação, muita execução. Minha capacidade de execução é altíssima. Então já construí ao longo dessa minha trajetória 21 empresas, né? Algumas não deram certo, foram experiências aí caras, né? MBAs muito caro. Mas o falar, eu posso falar que posso falar que amanhã eu vou ser candidato a prefeito de Araripina e ser o melhor prefeito de todos os tempos, que vou ficar na história para os próximos 100 anos e virar um dos melhores monumentos. Eu vou construir a Babilônia em Araripina, né? Falar é fácil, fazer é um pouco mais complicado. Então, eu queria saber de você, dentro das suas propostas, o que seriam as 3 maiores propostas de execução algo que você deseja ir atrás, correr atrás, desenvolver realmente para o município de Araripina, que você no final dos seus 4 anos, caso você seja eleito, você dizer, porra, me consagrei aqui com essas 3 coisas aqui que eu queria realmente executar no meu mandato, né? E aí é um certo, não vou dizer um compromisso, mas se você faz esse compromisso, na verdade, publicamente, eu tenho plena certeza que você consegue executar. Todos nós conseguimos, porque eu consegui construir tudo isso através de um sonho. Sonho esse que ninguém nunca acreditou. Um cara que começou, filho de costureiro, caminhoneiro, numa garagem, numa pequena academia. Nós estávamos indo para a 13ª unidade agora. Se brincar, a gente vai bater as 15 unidades até o finalzinho desse ano. Ninguém jamais está no grupo que eu estou, junto com o Pablo Massal, como conselheiro, entre outras tantas coisas que já fizemos. Ninguém jamais acreditava, mas começou aqui. Mas o aqui veio para o coração, atitudes, ações e resultados que a gente está colhendo. Então, quais seriam as tuas 3 ações? Cara, isso aqui eu tenho no meu planejamento
e quer executar no final de 4 anos? Eu vou pegar 2 pontos importantes que o senhor fala. Primeiro, você falou a questão assim de sonhar grande lá atrás. E por mais que nossa cidade, né, assim, ainda pareça pequeno ainda a função de ser um vereador, mas um vereador ele planta uma sementezinha que vai durar muito, né? O voto do dia 6 de outubro agora terá consequência pelos próximos 4 anos, né? E você falou outro ponto importante, que tem aquelas situações de alguns pontos que precisam ser renovados na Câmara de Vereadores? Tem. Tem pessoas boas na Câmara de Vereadores? Tem. Todo segmento tem pessoas boas. Sim. Mas não é importante você se preocupar apenas com o fator de renovação. Você tem um comércio. Não, eu quero renovar aqui, vou colocar só porque eu quero trocar um funcionário aqui. Aí vai pegar qualquer um? Não. A pessoa tem que prestar contas do que a pessoa já fez. Então, mesmo sem ser vereador, eu já fiz alguns pontos, já estive lá na casa, Joaquim Pereira Lima, apresentando um trabalho. Por exemplo, no ano de 2021, resultado da pandemia, nós tivemos um aumento significativo. 2020 e 2021, aumentos significativos dos casos de gravidez na adolescência aqui no nosso município. Foi o que a gente fez, chamou os profissionais da rede de saúde, profissionais da educação, para a gente enfrentar, combater esse problema. Apresentei, junto na Câmara de Vereadores, um projeto que instituiu a Semana Municipal de Prevenção à Gravidez na Adolescência. Outro projeto que nós temos, que participei da criação, a questão do projeto Família Acolhedora. Nós temos crianças de Araripina que estão em abrigos, que são custeados pelo poder público em outras cidades. E eu sei que, por exemplo, hoje eu não sou mais a favor da criação de um abrigo. A família é quem tem a obrigação de cuidar, a gente tem que criar mecanismos para ajudar essas famílias a cuidar das crianças e adolescentes. Só que, por exemplo, o Família Acolhedora, fiz parte da criação desse projeto, que é para quê? Que é para próprias famílias, para lares, os lares das pessoas e outras famílias, às vezes que já criaram os filhos, às vezes que não conseguiram ter filhos, que querem adotar, vamos dizer assim, acolher de forma temporária, essas famílias elas possam e ainda recebam um ajuda de custo para custear isso. Então, por isso que eu tenho falado a questão dessa importância, de conhecer o que já fez. E olhando para frente, a principal bandeira que eu tenho levado comigo é a questão de nós termos um representante no Alto da Boa Vista. A gestão atual do prefeito Raimundo Pimentel, ela fez a diferença, mudou a realidade aqui hoje do nosso município, né? Questão de escolas nucleares, questão de mais creches, questão de mais asfalto e tudo mais. Mas, por exemplo, os distritos, eles já foram contemplados com quadros, os distritos já foram contemplados com escola nucleada, né? E o Alto da Boa Vista também precisa ter um representante para poder escutar esses anseios. E quando a gente tem a visão, se algum vereador passa dizendo, olha, eu vou fazer isso, eu vou executar isso, eu vou construir aqui uma quadra em seu terreiro, eu vou fazer isso, errado. Porque o legislativo, ele tem a função de solicitar, de propor e de poder cobrar. Então, a principal bandeira que a gente tem que levantar é de estar próximo, de estar escutando as necessidades. Como eu disse, a gente tem a necessidade da questão os números já gravei na adolescência. Foi o que o Filemon Alencar fez, propôs, chamou o legislativo, propôs o projeto de lei para poder ter uma semana. Então, a minha principal bandeira é representar a comunidade. Como é que eu vou saber, eu vou prometer aqui uma creche, eu vou prometer aqui uma escola? Não. Aqui tem necessidade de uma creche, mas eu preciso saber quantas famílias tem ali naquela família. Não, a necessidade é um posto de saúde. Não, a necessidade é uma quadra poliesportiva. Então, são situações como essas. E entre as propostas que eu solicitei a inclusão no plano de governo da candidata a qual acompanho, que é a candidata Camila Modesto, foi a questão da inclusão no plano de governo de uma área de esportes dentro do bairro, dentro do Alto da Boa Vista. A questão de uma escola nuclear que pudesse atender a Zé Martins, Alto Alegre, Nova Roma, Alto da Boa Vista, São José, Alto Alegre. Porque quando eu digo Alto da Boa Vista, eu me refiro àquela situação ali que tem assim, da perimetral subindo, que é isso mesmo, não só a sede, né, do Alto da Boa Vista, mas que envolve o Jardim, que envolve o Sítio Santana, que envolve o Alto Alegre, aquela região circunvizinhas. Então, a principal bandeira, o principal compromisso que eu tenho que sair com a população é de ser a voz, é de ser um representante, é de alguém que o mesmo Filemon que passou dia 5 de outubro ou dia 4 pedindo um voto, é o mesmo Filemon que eu tenho que ser dia 7 de outubro, a partir do dia 1º de janeiro. Contribuindo para que os sonhos da comunidade se transformem em realidade. Perfeito, Filemon. Pessoal, estamos aqui encerrando o primeiro bloco da nossa entrevista com o Filemon. Acompanha aí os nossos parceiros e patrocinadores nesse intervalo e voltamos já já.
Voltamos aqui para o nosso segundo bloco, nosso X-Cash com Filemon. Filemon, cara, gostaria de falar um pouquinho de uma coisa que a gente gosta, que a gente é meio apaixonado aí. A gente é até suspeito de falar sobre isso, que é o esporte, né? Já tive aí os times, já fiz investimentos na cidade no esporte, invisto até hoje, né? Academia é saúde, é esporte, é qualidade de vida. Queria saber de você, se dentro do seu planejamento, da sua estrutura aí, o que é que você tem para o esporte de Araripina? Como eu disse no primeiro bloco, uma das solicitações que apresentei para que fosse incluído aí no plano de governo, né, da nossa candidata a prefeita, Camila Modesto, foi a questão de ter mais centros de esportes, ter locais para a prática de esportes, né? E outro ponto importante que a gente tem que fazer por onde trabalhar é que a criança, isso já como conselheiro aprendi bastante, que a criança ela saia da rua e ela tem um local de apoio. E o melhor lugar do que isso é o local de esporte. Então que possam ser formados escolinhas. Nós temos aqui uma galera que faz um trabalho incrível. Temos o Ribinha, Jailson, Luan, que faz um trabalho aqui já na comunidade, voltado para essas escolinhas esportivas. Mas precisa ainda mais de investimento do poder público para ter essas escolinhas acessível para toda a comunidade. Quando a gente diz assim a questão que o esporte ele muda a vida, até aquela frase, né? Ele não muda a vida, ele muda as pessoas e as pessoas mudam a vida. Nós temos, infelizmente, hoje uma vulnerabilidade muito alta em relação às crianças e adolescentes, é a questão do contato com as drogas. E com o esporte, tendo essa questão de escolinhas esportivas, essa questão de mais locais para a prática de esportes aqui dentro do município, vai abrir um leque de opções para preencher a mente, aquela coisa. Mente vazia, oficina do diabo. Se a criança estiver com a mente ocupada, ela não vai ter esse problema, não. Filemon, você falou aqui que nessa sua jornada aqui, você está apoiando a Camila, né, que é a candidata a prefeita de Araripina. E caso você venha a ser eleito ela também, fica mais fácil o acesso, né, para o desenvolvimento dessas suas propostas, a apresentação desses seus projetos e uma futura aprovação. E caso ela não venha a ser aprovada e você venha a ser eleito candidato, como será o que você acha, como será esse trâmite relacionado a esses projetos? Como você buscaria executar isso? Porque a gente sabe que existe uma situação que você pode ser situação ou posição, né? Você tem um relacionamento com algumas outras pessoas que possam vir a contribuir, não tem? Seria difícil? O que você tem para falar para o pessoal aí, caso viesse você ser oposição ao prefeito, ao futuro prefeito de Araripina e você como vereador? Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, né? Quando a gente tem trabalho para fazer, não importa as situações que aconteçam. E assim, eu confio muito na minha vitória, na vitória de minha candidata a prefeito também. E, além disso, a gente tem outras prioridades, como, por exemplo, outros contatos. Nós temos um deputado eleito, a deputada qual faz parte do grupo, e pode também intermediar essas ações. Mas um ponto mais importante que a gente tem que lembrar, que a partir do dia 7 de outubro, que é a partir do dia 1º de janeiro especialmente, todas as bandeiras políticas, elas têm que ser deixadas de lado. O que tem que prevalecer é a vontade da população, é representar os anseios. O vereador, não é porque eu sou oposição que eu tenho que deixar de cobrar, não. Não é porque eu sou situação que eu vou me calar, vou ter que ficar ali sentado sem fazer nada, não. O vereador, seja oposição ou situação, ele tem o mesmo poder, ele tem a mesma vontade e oportunidade de trabalhar. Então, isso, se Deus quiser, como eu disse, vou ter minha candidata a prefeita eleita, vou ser um vereador de situação, mas vou continuar na mesma pegada, fiscalizando, cobrando e principalmente reivindicando. E, assim, essas questões que você deixou as bandeiras de lado, nós temos que sempre construir para vínculos com as pessoas para poder transformar a vida das pessoas. Quando for dia 1º de janeiro, eu não vou ser vereador, não é o vereador de A ou de B, não. Eu vou ser o vereador representando o povo de Araripina. Leomon, você não acha que isso possa ser uma utopia? Você achar que após as eleições, todo esse cenário, baixar as bandeiras, todos estarem unidos para o povo, isso não seria uma utopia? Vou repetir com a mesma frase que eu disse agora há pouco. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Se eu venho aqui passando porta a porta, pregando uma renovação, eu não tenho que renovação, não é só em mim, não. A gente tem que renovar a forma de fazer política. Nós temos excelentes quadros. Por exemplo,
Tem aqui um senador que eu não sei se algum já acompanha, por exemplo, o senador Cleitinho lá de Minas Gerais, que ele cobra, ele fala muito, cobra, mas na hora que alguém executa, mesmo quando ele é oposição que alguém executa, ele é o primeiro a ir lá reconhecer. Então é dessa forma que a gente tem que trabalhar. Pode até parecer uma coisa distante, mas se eu quero ser a mudança, eu tenho que começar a mudar o que está ao meu redor. Perfeito, Lemon. Na verdade, eu lhe perguntei para saber, claro, sua opinião, né? Eu acompanho muito a política nacional, estou mais em São Paulo, acompanho diretamente o que o Pablo vem fazendo, o que ele vai executar, né, após ser prefeito de São Paulo. E muitos acham também que é uma utopia, mas ele simplesmente só fez uma coisa: ele está tirando de outros países que já aconteceram, que já acontece, que já estão consolidados, e vai replicar na cidade de São Paulo. É exatamente isso, capacidade de execução. Ele não está sonhando, né? Ele está apenas executando o que já se tem. Então, você de Araripina, vereador atual ou candidato a vereador, prefeito, você só precisa copiar o que já tem no mundo. Araripina ainda é muito pequeno diante do mundo que nós temos hoje. É só você pegar aquela situação que aconteceu em Singapura, lá em Los Angeles, lá em Nova York, na China. Ah, Leandro, é fora do Brasil. É, filho, mas já aconteceu e tá acontecendo. Acontece que é só copiar. Ah, não pode, que é impedido isso. Aí começa a colocar desculpinha. Mas Deixa de colocar desculpinha e executa, igual você falou, vou devolver né? a pergunta: qual foi a primeira coisa que teve que acontecer? Alguém teve que acreditar que isso era possível. Acredita que é possível, a gente consegue. Exatamente. Não é porque nós estamos no Brasil que não pode, isso aqui. Não começa a colocar desculpinha e prejudicando quem? O povo. Nós, eleitores, que buscamos empreender, estudar, desenvolver. O pessoal que trabalha na roça, o pessoal que é cobrador, o pessoal que trabalha nas vans, os colaboradores de empresas, vendedores, caixas, departamentos administrativos. Quem sofre é a população, porque todo mundo tem que comprar, tributações muito altas, tudo aumentando no Brasil e a situação no final, quem se ferra sempre é o povo. Deixa de ser besta, vão lá votar. Sim, eu não deixo de votar também, eu sou uma pessoa que voto. Voto naquele cara que tem melhor proposta, porque acredito. Na verdade, nenhum é perfeito. Não existe o melhor. Na verdade, se tivesse o melhor, teria que ser a pessoa que tá votando em si própria, né? Eu teria que ser candidato também, né, para votar, porque eu teria a minha melhor proposta, que é o meu mundo ideal, seria de uma forma, como o seu é de outro, né? Então, cada um tem o seu projeto de governo e seu projeto de desenvolvimento para a sua região, para a sua área. Eu vejo muito isso. Eu decidi ser empresário, empreender, desenvolver pessoas. Geramos quase 300 empregos hoje diretos, quase 1.000 empregos no total, de forma com os indiretos, né? Então, nós já fazemos nossa parcela de contribuição e ainda somos muito pequenos diante do que vamos chegar ainda, porque tem muita coisa aí, muita novidade que vai vir, muita empresa que vamos abrir, né? Negócios até fora do Brasil que ainda estamos chegar. E eu espero muito poder trazer e levar também para Araripina conhecimento, desenvolvimento, evolução, né? Que é uma das nossas bandeiras, evolução contínua. Seja amanhã 1% melhor do que você é hoje. Só lhe cortando. 2007, acho que tu começou, que é 2007, 2008. Academia? Sim. 2006. Dia 26 de Pronto. março de 2006. 2006, eu lembro mais ou menos 2007. Aí do lado da sorveteria Bom Sabor. Foi fácil começar? Nada foi fácil. Foi Nenhum fácil começo chegar é até fácil. agora? Foi duro, Então, tudo é foi duro. muitas situações. Então, essa mesma situação. Mas pegando esse gancho, né? Teve uns dias atrás que eu cheguei ali, tava um pouco em cabisbaixo. Cheguei lá no Padre Fernando, aí ele disse assim: o que foi que você tem, meu filho? Eu disse: Padre, é difícil, o sistema é complicado. Eu tô com uma baladeira aqui, os caras estão com a máquina, os caras estão com dinheiro, estão com estrutura. E aí ele olhou pra mim e disse assim: gigante era Golias. Davi derrubou ele com a baladeira também. Então é a mesma questão para os nossos sonhos. Por mais que às vezes o sistema pareça que não vai dar certo para você, isso é na política, isso é no comércio, isso é no dia a dia, mas quando a gente acredita, quando a gente tem fé em Deus, levanta a cabeça e vai-se embora, as coisas já acontecem naturalmente. Perfeito, Filemon. Filemon, estamos chegando aqui na etapa final do nosso podcast, né? Batemos um papo aqui sobre política. Espero que a gente possa em breve, caso você venha ser eleito, bater um papo mais específico, né? Com todos os vereadores de Araripina, as propostas, o que pretende aí para os próximos 4 anos na nossa cidade. Queria chegar aqui que você deixasse sua mensagem final aí para os nossos ouvintes. Se você, Filemon, não tivesse limites, não tivesse barreiras aí,
de realização em 4 anos? Vamos supor aí que você tenha sido eleito, o que você mandaria na mensagem aí no final dos seus 4 anos? Pensando, vislumbrando daqui a 4 anos para o eleitor aí, para o cidadão de Araripina. O senhor me deu um conselho, no meu primeiro mandato de conselho tutelar. Ele disse assim, olha, você trabalhe todos os dias como se amanhã fosse seu último dia de mandato, para poder terminar com a cabeça erguida. E é nessa mesma maneira que vou trabalhar ao longo dos próximos 4 anos. No conselho tutelar, eu pude fazer fazer a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes. Agora, como vereador, eu posso fazer a diferença na vida de ainda mais pessoas, principalmente a diferença por você, de lhe escutar, de representar seus anseios e, principalmente, construir para transformar cada vez mais, deixando a Araripina do jeito que a gente quer, do jeito que cada um de nós merece. Então, dia 6 de outubro, você vota 55000, você vota Filemon Alencar. Obrigado, Filemon. Encerramos aqui mais um Xcast, Semana Política aqui, certo? E semana que vem vamos estar aqui com os influenciadores, micro-influenciadores também, batendo aquele papo sobre marketing, social media, algumas áreas diversas aqui que gostamos sempre de trabalhar no nosso podcast. Obrigado, Filemon. Um forte abraço. Nos encontramos também no nosso próximo episódio. Obrigado que você me acompanhou e obrigado aí pelo espaço. Parabéns pelo trabalho.